Boa tarde, gente. Uma satisfação estar mediando aqui mais uma live da ABI. É um evento chamado Vencendo o Desafio da Indústria 4.0, onde já foram realizados 2 eventos. O primeiro abordando o segmento de agro, o segundo sobre Customer Success. E hoje é o terceiro evento, onde a gente vai falar sobre segurança nas cidades inteligentes. Esse projeto ele foi organizado, planejado e está sendo divulgado pela ABI. Está totalmente alinhado com a missão da ABI, que é promover o crescimento acelerado da internet industrial no Brasil, através de uma coordenação aí de diversos fatores, de empresas, governo, órgãos da comunidade acadêmica. E esse evento foi criado com esse objetivo, para discutir essas ações, trabalhar as melhores práticas do mercado, da indústria nacional, trazer cases de sucesso, ferramentas aí de gestão tecnológicas. As temáticas elas foram escolhidas aí nas áreas de agronegócio, manufatura, saúde e cidades inteligentes. Essas áreas seguem aí uma agenda estratégica do governo federal para o desenvolvimento da indústria 4.0 no Brasil. Eu queria inicialmente aqui primeiro agradecer e parabenizar a ABI pela realização do evento, e principalmente na pessoa de Rita, que é o presidente, que não mede esforços aí para disseminar e divulgar a missão da entidade em todas as categorias. Quero falar também aqui de toda a diretoria da ABI, as pessoas que dedicam seu tempo e sua energia para essa missão tão importante, o Trabasso, o Cláudio, o Graminha, o Grossi, o Luiz e o Rafael. Além do D'Angelo e da Genara, que fazem aí toda a parte de meio de campo dessa atuação, são os líderes, né, da realização dos eventos da ABI. Parabéns aí pela organização e obrigado pelo convite. Bom, rapidamente me apresentando, eu sou Fabrício Petrassi, sou a gerente de IoT da Maquinica. A Maquinica é uma empresa global, de origem japonesa, que está no Brasil desde 2012, atuando na área de distribuição de semicondutores, componentes eletrônicos e projetos voltados para IoT. A Maquinica também é a gestora do projeto Perini City Lab, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. O Jean, que é um dos convidados, é um dos idealizadores e também coordenador do projeto comigo. A Maquinica faz parte da ABI desde 2019, quando a gente criou a unidade de negócio de IoT. Imediatamente a gente se associou à entidade, temos feito parte aí desse ecossistema e dessas ações que a ABI tem feito, o que nos satisfaz muito e agrega muito valor aí às ações que a gente está trabalhando. Eu, pessoalmente, faço parte de um dos grupos de trabalho. A ABI tem 3 grupos de trabalho, GT de pessoas, negócios e tecnologia. Eu faço parte do grupo de negócios e valorizo muito essa atuação. Acho que é por aí que a gente consegue desenvolvimento pessoal e profissional na questão do associativismo. Como resultado prático, até eu gostaria de comentar que na segunda live desse projeto, que foi sobre Customer Success, imediatamente após a live, o meu grupo de trabalho já se reuniu, já trouxe essa ideia para dentro da BI, então já está surgindo aí um calendário de ações internas para a gente criar um sistema de CS para a BI e também para os associados. Então, é muito gratificante, muito satisfatório você ver que essas ações que estão sendo feitas de divulgação, de propagação dessa missão da BI, elas têm resultado prático. E esses resultados estão acontecendo pelo envolvimento das pessoas que dedicam seu tempo para isso. Então, eu queria iniciar com essa consideração, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga desenvolver ainda mais essas temáticas, esses assuntos, trazer isso para a pauta, jogar isso para o mercado e chegar em conclusões práticas e positivas. Quero aqui, primeiro, antes de tudo, agradecer também a presença dos nossos companheiros aqui, parceiros, esse time de fera, né, de peso aqui que a gente tem. É uma responsabilidade muito grande minha aqui, trazer essa discussão e contar com a informação que eles vão trazer para a gente.
O Jean Vogel, que é diretor do Agrotech Park, meu amigo de longa data, e um dos idealizadores do Perini City Lab. O Igor Freitas, da Intel, executivo de contas, que é responsável hoje pelos setores da indústria e manufatura, atuando, né, no projeto de inteligência artificial, muito conectado aí com as questões da segurança na cidade inteligente. E Eduardo Almeida, que é chefe do gabinete da CEFIP, do Ministério da Ciência e Tecnologia, com uma experiência aí, bem grande em centros de controle e operação na área de segurança, na época dos grandes eventos aqui do Brasil, de Olimpíadas e Copa das Confederações e Copa do Mundo. Vai trazer um pouco aí da sua experiência também. Convido a cada um aí que se apresente rapidamente, faça um breve descrição da sua atuação e a expectativa que vocês têm aí com relação a essa discussão aqui hoje nesse evento. Vamos lá, Jean? Boa tarde. Obrigado, Fabrício, aí pela abertura, pela apresentação. Eu tenho vários privilégios aqui nesse momento, né? Um deles é estar falando exatamente aqui do local onde é a sede da ABI, né? O escritório da ABI aqui em Joinville, no Ágora. E agradecer aqui ao Riso, em nome do Riso, aí todos os demais diretores e parceiros aí da ABI, que têm feito um trabalho fantástico aí de desenvolver essa temática de internet industrial. Enfim, o Brasil é um país que tem, né, uma série de potenciais e a indústria 4.0, enfim, a IoT é certamente uma oportunidade que a gente tem de fazer isso tudo virar realidade, de desenvolver as indústrias, desenvolver a economia brasileira, de fazer a vida das pessoas ficarem melhor, que, na minha opinião, é a síntese do conceito de cidade inteligente. Né? Não faz muito sentido ter uma cidade inteligente para tornar a vida das pessoas melhor. Bom, eu estou, na verdade, minha formação na área técnica, eu comecei a carreira como nerd, depois acabei trabalhando com marketing, depois fui trabalhar no governo do estado aqui, durante 4 anos, na diretoria de inovação, e mais precisamente durante esse período me envolvi bastante com o tema das cidades e acabei me apaixonando, na verdade, pelo tema das cidades inteligentes, menos pela tecnologia, muito mais pelo resultado que a gente percebe de quando esses conceitos se aplicam, o quanto as cidades se tornam mais agradáveis, e experienciei isso na primeira vez que estive em Barcelona, e desde então tenho me dedicado nessa pauta. Como o Fabrício falou, a gente embrionou esse projeto do Perini City Lab, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje aqui, e a expectativa é falar sobre, né, um tema muito amplo, muito abrangente, e se a gente fosse juntar todo o escopo de atuação do tema, somado aqui às experiências aqui dos amigos aqui presentes juntos, a gente poderia fazer uma live de alguns dias. Mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais aí na questão das seguranças, que eu acho que é a temática, uma das principais, né? Uma das mais, não simples, mas uma das mais óbvias até de se colocar em prática, porque ela atende uma dor, né? Ela pode atender uma dor muito grande, e gerar resultados não só diretos, mas também periféricos aí para tornar de fato a vida das pessoas melhor, cada vez melhor nas cidades. Obrigado. Obrigado, Jean. Igor, por favor. Claro. Bom, primeiro aí, obrigado pelo convite na Associação Brasileira de Internet Industrial. Boa tarde aos colegas, Eduardo, Jean, Fabrício, também ao pessoal que está nos assistindo. Só rapidamente aqui me apresentando, né, o Fabrício já comentou, eu sou o Igor Freitas, né, sou executivo de contas, né, pela Intel do Brasil, né, para o segmento aí da indústria e manufatura. Tenho também alguns clientes, né, nas verticais de saúde, agricultura e cidades inteligentes, né. E rapidamente, no meu papel na Intel, ser um parceiro tecnológico, né, desses clientes, né, nessas verticais, né. Então a Intel, ela não vende, né, soluções finais, né, ela não vende produtos, né, finais para os clientes, né. Então eu atuo, né, trazendo parcerias tecnológicas, né, suporte de engenharia, né. A Intel tem uma parceria grande, né, com o ecossistema, né, e a gente tenta ajudar, né, os clientes a desenvolverem essas soluções, e isso tem
total a ver com o assunto de hoje, né, de cidades inteligentes. Então, espero, né, contribuir aqui com o painel, né, excelente tema, e rapidamente, né, sobre a minha visão, né, sobre esse tema, eu colocaria aqui 2 pontos, tá? O primeiro, principalmente relacionado à segurança, né, das cidades, eu vejo uma democratização, né, de tecnologias, né, que permitem ter um impacto não somente no pilar da segurança, mas se você melhora a segurança, né, em regiões da cidade, em bairros, você consegue melhorar também algumas métricas, né, econômicas, sociais. Então, você deixa, por exemplo, os bairros mais seguros, né, com iluminação, câmeras inteligentes, né, as escolas ficam mais seguras, o comércio pode, né, ser intensificado nessas regiões. E essa democratização, eu entendo que são 2 pontos, né, questão de custo e também de avanço tecnológico, né, principalmente em algoritmos de inteligência artificial, né, associados aí à visão computacional, que são possíveis hoje de serem implementados e desenvolvidos, né, já é uma realidade aqui nas cidades brasileiras, né, tem vários desafios, mas já não é nada muito abstrato, já temos aqui cidades inteligentes que utilizam tecnologias de ponta, né, e eu pretendo, né, contribuir aqui com o debate, né, colocando um pouquinho, né, das experiências que eu tenho com algumas prefeituras, né, com clientes, com o ecossistema, de como isso pode se tornar possível. Tá? E é isso, agradeço mais uma vez o convite, né, por esse tema aqui. Muito bom, Igor. Acho que essa tua consideração de que a questão da segurança, ela na verdade ela multiplica, né, quando você trabalha esse tema de uma forma organizada e tem resultados com segurança, você acaba tendo bons resultados nas outras verticais também, né? Seja saúde, educação, mobilidade. Então, esse é um dos motivos porque esse tema hoje é tão importante, tão relevante para a gente discutir aqui hoje. Eduardo, faça as honras aí, por favor. Presente. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de live, boa tarde também aos ouvintes, que a gente não sabe quem está aí do outro lado, mas boa tarde a todos. Eu quero iniciar agradecendo, né, a BI, principalmente ao Jean pelo convite, né, a gente, o Jean e eu tivemos contato há uns anos atrás, também agradecer ao Fabrício pela montagem do evento, está muito interessante, e ao Igor, né, pela participação, e espero que a gente faça um debate interessante. A minha formação, eu sou piloto de caça da Força Aérea, fui durante 30 anos oficial da Força Aérea, e em 2010 eu fui para a reserva. E aí, em 2010, no final de 2010 ainda, eu fui convidado pela Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos para coordenar a montagem do Sistema Integrado de Segurança Pública para Grandes Eventos. Sistema Integrado de Comando e Controle de Segurança Pública para Grandes Eventos, né, que ia tratar da parte de segurança tanto para a Copa do Mundo, tanto para a Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, né? Na verdade, a secretaria ela começou em 2011, né? Ela foi uma secretaria extraordinária, porque ela teve um tempo determinado de existência, né? Ela terminou em 2017, ela vinculada ao Ministério da Justiça, e eu fui escolhido porque eu fui chamado, convidado, não fui escolhido, fui convidado, porque eu trabalhei grande parte da minha vida na Força Aérea foi na defesa aérea, né? E a defesa aérea, junto com o controle de tráfego aéreo, é o sistema de comando e controle que eu posso dizer com certeza que é o melhor sistema de comando e controle que existe no Brasil. E a experiência que eu ganhei lá, eu levei para dentro da secretaria. Até pode parecer um pouco estranho, né? Como é que eu fiz o vínculo do que eu aprendi na defesa aérea, principalmente, ao que eu levei para a segurança pública de grandes eventos, mas se vocês tiverem oportunidade, não vai ser nessa live, eu não vou mostrar, mas se vocês verem um dia
a montagem que eu fiz, o desenho que eu fiz, de como a segurança pública ia atuar nos grandes eventos, ela é muito semelhante a como nós atuamos na defesa aérea em conjunto com o controle de tráfego aéreo no Brasil. E aí lá eu fui o coordenador nacional de comando e controle, como eu falei, da secretaria, fui coordenador da Câmara Temática de Comando e Controle no grupo de trabalho de segurança das Olimpíadas do Rio de 2016, fui coordenador da oficina temática de comando e controle do GT Segurança do Rio de Janeiro para a Copa de 14 e fui coordenador adjunto do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional durante a Copa das Confederações. Na verdade, eu saí da secretaria meses antes de começar a Copa do Mundo de 2014, então eu fiz a Copa das Confederações, recebemos os sistemas que não chegamos a receber, fizemos todo o processo de aquisição dos sistemas que iam operar, né, nos centros integrados de comando e controle para a Copa de 2014, mas aí eu não participei da Copa em si. Tá? Hoje eu sou chefe de gabinete da Secretaria de Estruturas Financeiras e de Projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Tá? É isso aí. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Jean e Igor. Bom, podemos ver aqui a multiplicidade, né, de conhecimentos e a riqueza de informação que a gente pode ter nessa discussão. Temos aí o Jean com um perfil mais de gestão, o Igor com um perfil bastante técnico, o Eduardo aí com a sua experiência na operação da segurança. Isso tudo aí com certeza vai contribuir para a gente trazer bastante informação importante aqui para o evento. Eu queria contextualizar um pouquinho e a questão das cidades inteligentes e trazendo isso para o assunto segurança, né, para poder iniciar aí as perguntas e botar a bola para rodar. A gente vive hoje numa convergência de dois grandes fenômenos da humanidade que são a aceleração da urbanização global e a aceleração da revolução digital. São dois caminhos, são duas tendências que correm aí em paralelo, mas que convergem aí na necessidade de a gente montar, desenvolver soluções mais eficientes e que tornem a vida das cidades melhores para todo mundo. Né? A gente costuma falar bastante aqui no Perini City Lab, até inclusive está estampada aqui na nossa sala uma frase de Shakespeare que fala que what is the city but the people? Né? As cidades, na verdade, no fundo, são as pessoas. Então, todas essas ações, tudo isso que a gente vai desenhar, tudo isso que a gente vai planejar, no final tem a ver com a qualidade de vida e a boa relação entre as pessoas. Então, essas duas vertentes, essas duas tendências trazem aí, primeiro, uma busca aí dos planejadores urbanos, dos governantes, em encontrar soluções para os desafios que estão sendo colocados aí nos grandes centros urbanos, que nascem, né, a partir dessa tração aí do rural para o urbano. Né? Hoje, aqui na América Latina, por exemplo, a população urbana já ultrapassa 80%. Né? Esse índice ele é bem menor nos outros continentes, mas aqui a gente tem isso na América Latina, uma característica de ter os maiores índices de concentração urbana. E essa tendência continua subindo. O estudo da ONU aí diz que em 10 anos, 2030, isso vai passar para 85% a 90%. Então, aí a gente já imagina que demanda, qual o aumento dessas demandas para as cidades e quanto isso vai trazer de busca de soluções para a gente trabalhar em todas as verticais, desde segurança até a questão da saúde. Mas nas cidades, é aqui dentro que o futuro acontece primeiro. Né? A cidade é o centro de inovação, a cidade é o centro de produtividade, de experimentação. Então, ao mesmo tempo que ela tem essa característica de trazer essas conexões, de desenvolver, de trazer o progresso e o crescimento das oportunidades, traz junto essa questão muito crítica, que é a questão da violência. Né?
falando aí novamente aqui na América Latina, que traduz um pouco o nosso contexto, e aí trazendo dados aí do Fórum Econômico Mundial, os roubos aqui na região triplicaram nos últimos 25 anos. Né? Sendo que 1/3 desses roubos são realizados com armas de fogo. Então, isso hoje é uma ameaça aí muito maior do que o crime organizado, do que o crime de tráfico, do que as gangues, porque ele desestabiliza aí as 3 principais dimensões aí do desenvolvimento humano, que é o indivíduo, né, a individualidade, a sociedade e são as instituições democráticas. Então, é uma questão realmente crítica, que a gente vê uma progressão geométrica aí de crescimento, e a gente tem, do outro lado, essa questão da tecnologia que busca aí, suprir e atender essas demandas. Além disso tudo, né, a questão da eliminação de barreiras entre o físico e o digital está trazendo também, né, essa questão da violência virtual, né, as atividades criminais elas estão se multiplicando também no cyberespaço e isso torna ainda mais complexa a temática. Eu queria aí pegar essa linha de pensamento e fazer aí a primeira colocação, a primeira pergunta aí para o Eduardo, porque quando a gente fala, né, em segurança voltada para cidades, a gente naturalmente está relacionando aí o poder público, né? Então, aí, quando a gente fala em trazer soluções para cidades, existe aí uma questão burocrática, né, que é crítica também, e muitas vezes acaba atrapalhando esse processo, ou atrasando, ou não deixando que ele seja tão ágil quanto as demandas exigem. Né? Tem aí o processo da Lei 8.666, que é uma lei antiga, mas que é consolidada. Queria que o Eduardo falasse um pouquinho sobre isso também, com a sua experiência dele. E nessa realidade, o desafio que é cumprir, né, o que a legislação, o que esse processo demanda, e, ao mesmo tempo, viabilizar as melhores soluções técnicas em um prazo adequado. Então, considerando aí, Eduardo, a tua atuação, que você falou aí nesses centros de coordenação e controle, a tua atuação agora no Ministério da Tecnologia, como é que a gente pode tornar esse processo mais ágil e mais eficiente? Né? Ou seja, quais mecanismos, que iniciativas a gente pode construir para que esses critérios aí de adoção dessas tecnologias possam ser cada vez mais técnicos, né? E atingir aí esses objetivos para a gente tornar nossas cidades mais seguras. Desculpa aqui que eu não tinha ligado o microfone de novo. Bom, ok. 8666, né? Então vou centrar um pouco inicialmente para falar dessa lei. Essa lei, ela é apresentada para muita gente, até acho que pelos 3 números 6 dela, como a lei do fim do mundo, né? De uma maneira geral, o pessoal, as pessoas no Brasil, os administradores no Brasil, não gostam da 8666, né? Mas a 8666 foi promulgada em 93. Que a gente não gostasse dela, reclamasse dela durante a década de 90 e até o início dali dos anos 2000, tudo bem. Mas a lei já tem 27 anos. Então, eu acho o seguinte, quem ainda reclama da 8666 não entendeu que ela não é uma lei geradora de crise. Nós não estamos passando por uma crise estabelecida pela existência da 8666. Ela estabeleceu uma nova realidade. A crise foi lá nos primeiros anos, que a gente, 50 páginas de lei para a gente ler, para a gente entender tudo. É muita coisa, tem muito detalhe, muito fechada. Mas hoje em dia não é mais uma crise. Ela é uma realidade. Ela tem 27 anos de vida, tem várias modificações, aperfeiçoamentos que foram feitos já. Então, eu acho que quando a gente fala de 8666 e ainda relaciona ela a uma dificuldade dentro do processo de aquisição do governo, a gente está falando o termo errado, não é uma dificuldade. Ela é
a forma, entendeu? A questão é a gente entendê-la melhor e para poder aplicar ela melhor às nossas necessidades, né? E isso é uma via de mão dupla. Eu gosto muito de falar isso, porque a empresa, quando aporta junto do órgão público para fazer alguma coisa, né, atender alguma necessidade do órgão público, às vezes a empresa chega e fala, bom, a 8666 é problema teu, não é problema meu. Eu sou empresa, eu tenho só que... Não é bem assim. O ideal é que não seja bem assim. O ideal é que a empresa chegue com um conhecimento bom também da 8666, entendeu? E tenha os seus especialistas, vamos dizer assim, entendendo da 8666 para poder até, olha, tem um capítulo, tem um parágrafo lá, 8666, que diz isso, que nós poderíamos nos enquadrar, tudo, entendeu? E são 50 páginas, também não é uma bíblia de 2.000 páginas, dá perfeitamente para a gente entender a lei. A lei ela foi feita por motivos óbvios, né? Nós somos uma sociedade corrupta e uma sociedade corrupta tem que ser bem regrada, senão a corrupção vira pior do que o que a gente já tem no Brasil, né? Então, eu acho que a gente seguir o que tem lá. Tem um exemplo bacana de a gente seguir o que tem na 8666, foi logo no início, quando a gente começou o trabalho, né, de montar a estrutura do Comando e Controle de Segurança Pública, foi que a gente quis contratar uma consultoria. A gente quis, né? Achava que uma consultoria seria um passo interessante, inicial interessante. Mas quem poderia dar consultoria para a gente de segurança em grandes eventos? No Brasil, ninguém, porque tínhamos tido muito poucos eventos até então, né, grandes eventos até então, e eles não tinham a estrutura, né, que estava sendo montada, nem tinham uma exigência que tinha sido estabelecida quando o Brasil foi escolhido para sediar a COP em 2007, que era da construção de centros integrados de comando e controle em cada uma das 12 cidades sedes da Copa no Brasil. Isso foi uma exigência em 2007. Então, quando a SEGE começou a movimentar, foi criada e começou a movimentar a área de comando e controle, né, nós falamos, pô, não vamos começar do zero, porque isso já era 2011, né, e aí a gente chamou uma consultoria. A consultoria que veio foi da Inglaterra, foi a KPMG inglesa que trouxe, que tinha atuado na segurança pública das Olimpíadas de Londres. Em 2012, na verdade, a gente recebeu esse pessoal em 2012. Né? Eles tinham acabado de atuar lá e quando eles chegaram e nós mostramos para eles os nossos problemas, imediatamente eles disseram, vocês estão 3 anos atrasados. Bom, nós estávamos em 2012 e a Copa ia ser, o primeiro evento ia ser em 2013, que era a Copa das Confederações, e dali 2 anos ia ser a Copa do Mundo. Então, eles ficaram muito assustados com o nosso estágio de desenvolvimento. Então, isso demonstra um problema que nós vamos tratar mais adiante, que é a questão de planejamento, que de uma certa forma vai interferir muito, né, nessa nossa relação com a 8666. Mas vamos tratar dessa contratação da consultoria. Essa consultoria, se a gente fizesse uma licitação padrão para essa consultoria, bom, padrão foi padrão, mas se a gente fizesse chamando todo mundo, né, a gente não ia ter consultoria, ou ia demorar ainda muito mais tempo para recebê-la, né? E talvez não fosse a ideal. O que fizemos? Fomos atrás de um dos capítulos dentro da 8666 que fala sobre notória especialização, notório saber, entendeu? Então, quem é que poderia nos dar consultoria em segurança de grandes eventos naquele momento? Alguém que tivesse feito grandes eventos há pouco tempo e que tivesse tratado, né,
de uma estrutura semelhante à que a gente estava querendo montar aqui, com centros integrados de comando e controle para a segurança pública, etc. E aí fizemos uma licitação e na verdade, buscamos a dispensa da estrutura total de licitação por notória especialização. Então, e aí aconteceu em 30 dias, a gente contratou a KPMG inglesa, entendeu? Então, a questão é você saber aonde buscar a solução dentro da 8666, porque as soluções estão lá, entendeu? Toda vez que se fala na 8666, o cara pensa no processo completo, mas existem atalhos que são inteligentemente colocados para que você consiga, né, atingir a sua necessidade, aquilo que você precisa, né, realizar. Bom, eu não vou falar aqui muito desse sistema, né? O sistema se chamou Sistema Integrado de Comando e Controle, como eu falei, o sigla dele era SICC, né? Esse sistema ele tinha 14 centros de comando e controle fixos, tinha 2 nacionais e 12 regionais, né? Aí tinha os centros integrados de comando e controle móveis, que eram caminhões, e tinha ainda os centros integrados de comando e controle que operavam dentro dos estádios, né? Sede da Copa. Mas eu não tenho tempo de falar disso, e como eu quero centrar nessa questão da 8666, que eu acho que é importante a gente tratar disso, né? Eu vou passar diretamente para uma questão que é fundamental, como eu já falei, para que você use bem a 8666, que é planejamento, né? Então, as cidades inteligentes, elas necessariamente terão que ser cidades bem planejadas, cidades que priorizam o planejamento, né? E o planejamento, ele é tocado por bons projetos, né? Hoje no Brasil e aqui no governo federal se fala muito disso. Mesmo nessa crise toda que nós estamos vivendo, o que falta no Brasil são bons projetos, não é dinheiro. Dinheiro, todos os anos, sobra dinheiro no Caixa da União, e vocês sabem disso, todo administrador público sabe disso. O que faltam são bons projetos. E bons projetos se fazem com um bom planejamento, uma metodologia aplicada. A metodologia que eu, particularmente, levei para montar o SICC foi uma metodologia que eu aprendi na Força Aérea, que é muito usada e tem uma diretriz na Força Aérea que trata disso, uma diretriz famosa também, que também tem suas 50 páginas, 30 páginas, e o pessoal, é muita coisa para ler, mas quem se especializa toca os projetos da Força, entendeu? Então, quando você vai fazer um projeto, a gente tem que primeiro entender o problema. E quando a gente entende o problema escrevendo um documento que se chama Conceito Operacional de Sistema, CONOPS. E isso é fundamental para que a gente faça um bom projeto. Desse CONOPS, a gente vai tirar os requisitos operacionais, né? Os requisitos operacionais que vão estruturar, né, o que aquele sistema vai produzir ou vai realizar em prol do atingimento do objetivo que você tem. Desses requisitos operacionais, você leva para o campo técnico e tira os requisitos técnicos. Os requisitos técnicos ficam sendo a base dos termos de referência. Que é a base do lançamento do edital, ou seja, o termo de referência é o que é divulgado para ser realizado um certame. Exatamente. Você faz o termo de referência baseado, estruturado com os requisitos técnicos que você chegou. E dentro do termo de referência, efetivamente, e na verdade, muito mais detalhado, dentro do contrato com a empresa que vence ou com o consórcio que vence, você tem que fazer um capítulo de avaliação operacional. É fundamental que a gente faça um capítulo de avaliação operacional. O que é a avaliação operacional? É o recebimento do sistema. É ver se cada pedacinho do sistema que está sendo entregue atinge
os requisitos operacionais que foram delineados lá atrás, que foram contextualizados a partir do conceito operacional, do CONOPS. E aí você tem certeza de que aquilo que você comprou e que você está pagando por realmente vai solucionar o seu problema, entendeu? E isso tem que estar no termo de contrato. A empresa tem que demonstrar o atingimento dos requisitos operacionais, entendeu? E aí você tem certeza, para você ter certeza que aquilo que você comprou está atingindo aquilo que você desejou, né, que você requereu. Então, eu falei aqui, é um resumo rápido, né, mas é lógico, isso tem uma metodologia extensa, né, mas o que eu quis demonstrar é o seguinte: sem metodologia, a gente não faz bons projetos, entendeu? E para fazer um bom projeto, a gente tem que começar bem antes, né? Entendendo o problema, participando do problema, e dando tempo a essas fases que a gente, na época da Copa, não teve, né? Bom, dentro da 8666, também existem outras formas da gente não entrar por todo o processo, que às vezes é realmente muito penoso, de licitação que ela orienta. Por exemplo, criando empresas públicas. Os órgãos militares, principalmente, as organizações militares, principalmente, o Exército, Marinha e Aeronáutica, todos têm empresas públicas para fugir, entre aspas, da 8666, para agilizar o processo de aquisição de bens e produtos e serviços. Então, eu acho que isso é uma forma também que as cidades, os estados federados têm que buscar a criação de empresas públicas, porque sobre as empresas públicas a 8666 dispensa o processo licitatório. É lógico que abre uma porta para a corrupção, né? Mas na própria lei existe um adendo, né, quando ela trata de empresa pública, dizendo que os preços daquilo que se adquire através da empresa pública para uso na União, eles têm que estar compatíveis com o mercado, entendeu? Então, isso já estabelece que você tem que fazer uma pequena licitação interna, e é o que todas as empresas públicas fazem, mas de uma forma muito mais simples do que orienta a 8666. Né? Ou seja, na sua visão, a lei 866 não é o problema. O problema não é o problema. A não utilização correta ou não planejamento de utilização das ferramentas que a lei permite, que a lei entende, e o correto entendimento do seu conteúdo. Isso. Eu acho que o problema maior são os bons projetos. Tá? O maior são os bons projetos. Porque você mesmo comentou na tua pergunta que, às vezes a lei ela atrapalha o atingimento do requisito técnico. Uhum, não, ela não atrapalha. Quem atrapalha é o mau projeto. Okay. Entendeu? Porque o mau projeto, ele especifica pouco o requisito técnico. Ele não sequer pensa no requisito operacional. Entendeu? E é raro um projeto no Brasil que tenha um conceito operacional de sistema, um CONOPS. Muito raro. Eu, quando estabeleci essa regra na SEGE e apresentei para as empresas que iam participar da licitação, teve empresa que falou: de onde você está tirando isso? Isso nunca existiu no Ministério da Justiça. Eu falei: pois é, mas essa é a regra dentro do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa, na Força Aérea Brasileira, todo produto que é adquirido segue essa regra, essa metodologia. Entendeu? Então, eu acho que, e de novo eu falo, eu estou falando mais com empresas aqui, né, talvez. Eu acho que as empresas também têm que ter uma coparticipação nisso. Porque a empresa não quer ser conhecida depois por um produto que foi entregue e não funcionou. Entendeu? Ela fica relacionada a essa história ruim para a empresa. Né? Então, ela tem que entrar já tentando orientar o órgão público a correr sobre uma metodologia. Entendeu? Para ela
para que o órgão público entenda realmente qual é o problema dele, o que ele precisa comprar para solucionar o problema e o que a empresa tem condições de atender, como a empresa tem condições de atender, entendeu? Muito bem. Isso eu acho que é muito bom. Já deu o meu tempo, Fabrício? Já, vamos girar um pouquinho aqui e a gente volta mais para o final. Obrigado, Eduardo. Continuando nessa linha, né, do planejamento, da solução, para a gente chegar lá num resultado melhor, eu queria falar agora com o Igor e perguntar para ele sobre a utilização das ferramentas da inteligência artificial, que, na verdade, como você falou lá no início, Igor, isso já é uma realidade há muito tempo, né? Há cerca de 2 décadas aí a gente já tem exemplos da mescla da utilização da inteligência artificial com policiamento, com pontos estratégicos, enfim. A diferença é que agora, cada vez mais, né, existem métodos preditivos aí, com auxílio da aprendizagem do machine learning, né, que vem a agregar aí nessa tecnologia, permitindo aí que esses algoritmos possam ser mais eficientes, né, e moldar aí a análise dos dados de uma forma mais direcionada. Aqui no Brasil a gente já tem alguns exemplos disso, no próprio Rio de Janeiro, em Salvador, em Campinas, tem ações aí desenvolvidas com essas tecnologias que têm trazido efetivo sucesso nos seus resultados. O crescimento dessa tecnologia, do uso dessa tecnologia é geométrico, né? Muito crescente, é visto hoje de uma forma muito concreta pelo mercado todo. A gente está avançando de forma muito rápida para ter aí cidades conectadas, para a gente ter reconhecimento facial, monitoramento de tudo a todo momento, enfim. Isso aí pinta um cenário positivo, né, de que estamos avançando com a tecnologia. Ao mesmo tempo, a gente tem toda essa questão relacionada à ética dos algoritmos, à privacidade do cidadão, alguns questionamentos com relação a isso, né? Na tua opinião, a gente está evoluindo nessa direção correta? Isso está crescendo de uma forma consistente? Ou a gente está trazendo aí, de novo, aquela velha pergunta aí do Big Brother urbano, né? Que pode criar aí, de repente, mais problema, mais confusão. Qual que é a tua visão sobre isso e como é que a Intel tem se posicionado com relação à aplicação dessa tecnologia? Claro. Bom, na minha opinião, é que sim, tá? O uso de tecnologia tem trazido muito impacto positivo aí na vida do cidadão, tá? Principalmente, né, na segurança, né, em cidades inteligentes. Eu vou, né, moldar aqui minha resposta, né, em 2 partes, né? Eu acho que vale a pena comparar, né, situação sem o uso, né, de tecnologia ou situação atual. Nem preciso colocar aqui que os índices, né, de criminalidade eles são altos, né, no Brasil, né, como um todo, nas cidades, né, principalmente aí nas periferias. Então, ou seja, né, existe o problema, né, de segurança. Tanto é que esse é um tema amplamente aí debatido. Tá? Então, agora indo um pouco mais específico, até isso obtido aí de conversas, né, com clientes, né, com parceiros que implementam esses sistemas e até com prefeituras, tem um problema, né, mais técnico, que é o seguinte, né, mesmo que você coloque, por exemplo, várias câmeras, né, nas cidades, né, o que já é um aspecto positivo, você tem um problema de monitorar. Então, se você coloca ali um agente de segurança, né, uma pessoa que ela fica olhando mais de 15 minutos, ela simplesmente não consegue identificar ações, né, não consegue identificar os atos de vandalismo, de violência. Então, todo aquele monitoramento numa sala de operação e controle, ele é um desafio, né? Não é que não seja possível, mas na prática, tanto em ambientes privados, né, ou públicos, né, isso é muito difícil, né? Depois de 15 minutos, a pessoa não consegue identificar mais nada, tá? Um segundo ponto, você comentou aí de privacidade, né, e também de respeito, né, à diversidade, né, o algoritmo não ter preconceito. Na situação atual, a gente tem uma dependência hoje, né, dos agentes, né, de segurança, né, de várias pessoas, para tomada de ações, né, para identificar ali os delitos, o que está acontecendo, o vandalismo,
né, e também da privacidade. Então, é muito comum hoje a gente receber, né, em redes sociais vídeos, né, obtidos, né, capturados, né, até com o próprio celular, né, dessas salas de comando e controle, dessas câmeras, né, públicas. Então, você não tem meios, ou os meios são muito difíceis de você controlar isso, porque tem uma dependência, né, das pessoas. Tá? Então, e tem alguns outros lugares que simplesmente eles não são monitorados, né, não existe a câmera, né, ou se existe, tem problemas técnicos para fazer o armazenamento, né, dessas informações. Então, a situação atual, ela não está resolvendo o problema, né? Os índices de criminalidade, eles confirmam isso, tá? E a segunda parte da minha resposta é que eu entendo que a tecnologia, ela consegue suprir e diminuir esse medo. Então, acho que é até importante debater esse tema, porque, por exemplo, na questão de privacidade, se você tem uma câmera inteligente que ela consegue reconhecer atos, desde se a pessoa pisou na grama, pichou um muro, né, vandalismo, crimes, né, ela não necessariamente fica dependendo 100%, né, de um agente olhar aquilo, perceber e tomar alguma ação. Né, e ela faz isso democraticamente, né, ela pode fazer, né, o algoritmo para toda aquela região. Então, não tem interferências de, essa área não vamos fiscalizar, ou então não tem como você colocar algum tipo de preconceito. Isso é feito, né, de forma automática e pelo software. E um ponto muito importante é a questão de compliance. Então, você consegue garantir compliance, todas as regras, né, de privacidade, através de software e processos. Então, um exemplo concreto, né, se você tem uma sala de comando e controle, qualquer pessoa que tente colocar um pendrive ali, né, no USB, capturar aquelas imagens, ou tentar acessar, mesmo que ela tiver um acesso administrativo no sistema e conseguir capturar essas imagens, se ela puder fazer isso, vai ficar tudo registrado. Então, o software, quando vai ser homologado, né, pelas prefeituras, né, pelos órgãos, né, de fiscalização, segurança de secretaria pública, você consegue garantir isso, né, todo esse log. Outra é a criptografia dessas imagens. Então, ela pode ser armazenada, né, nos servidores, de forma segura e criptografada. Né, e, novamente, registrar quem acessou e quando acessou. Tá? Então, até né, citando aí dois casos, né, tem a prefeitura de Mesquita, né, no Rio de Janeiro, né, Baixada Fluminense, eles já estão aí num processo avançado, né, de cidade inteligente, tem um case muito interessante, e eles têm ali investido bastante em tecnologia de inteligência artificial, analytics, né, drones, né, a Intel tem conversado, né, com as empresas que implementaram, né, a gente faz também essa consultoria, né, conforme eu comentei no começo da minha apresentação, e eles têm visto uma redução aí da criminalidade. Então, você consegue, parece coisa de filme, mas você consegue, por exemplo, a câmera detectou uma placa de carro roubada, ela consegue fazer o tracking desse carro na cidade, isso já é possível. Você pode ativar um drone, um drone, né, profissional, que ele é ativado, né, para aquela região onde está aquele carro e vai perseguindo esse carro, né, fazendo a filmagem e apoiando, né, a força policial. Então, e tudo isso que eu comentei, né, você tem ações, né, feitas de forma automática, você tem um compliance, né, de segurança, onde é tudo logado, e você evita essa questão também de preconceito. Tá? Tem um outro exemplo também da cidade de Aparecida de Goiânia, onde só deles colocarem as câmeras, entre aspas, né, mais tradicionais, já houve uma redução, né, foi informado, de 27% na criminalidade. E o objetivo deles, com inteligência artificial, é reduzir isso em 75%. E tem um efeito também, que muitas prefeituras e até também empresas de segurança provê nesse feedback, é que quando você começa a resolver pequenos delitos, você deixa aquele ambiente mais seguro, né, você coloca também iluminação pública, que está associado também aí, uma coisa, entre aspas, básica, mas que ajuda muito na segurança, e você deixa aquele ambiente mais seguro, e o risco de delitos mais graves, né, de crimes mais violentos, ele diminui, porque é uma área onde todo mundo sabe que, se algo acontecer, as forças, né, de segurança, policiais, né, os órgãos competentes,
vão ser avisados. Então, você consegue evitar, né, tomar ações até preventivas para que casos mais graves não ocorram. E, num segundo momento, quando você tem essas câmeras inteligentes, né, registrando todos esses atos, né, desde coisas simples que eu comentei de vandalismo, simples entre aspas, né, vandalismo, pisou na grama, e crimes, né, hediondos, crimes graves, você consegue fazer estatísticas e colocar ações preventivas, né, distribuir, né, o monitoramento, né, força policial, então você consegue, de fato, aí melhorar muito, impactar muito a vida do cidadão. Então, por isso que eu comentei, né, que eu acredito, né, que a tecnologia, ela está intimamente ligada à mudança de paradigma, em termos de segurança. Então, hoje, você pode ter bairros que são historicamente aí violentos, e a tecnologia pode ser um pilar aí muito importante para fazer essa redução, né, da violência, né? E é difícil você escalar isso com efetivo humano, né? Você não consegue colocar um policial em cada esquina para fazer a segurança. Então, a tecnologia ela pode ajudar muito nesse sentido. Você comentou na questão da Intel, né, da posição da Intel. Exato. Acho que é um tema importante, porque a Intel tem um pilar, né, cultural, né, isso na empresa inteira e para todas as ações, né, de transparência e confiança. Então, isso tanto interno quanto externo, né? Então, o relacionamento da Intel com seus fornecedores, né, sempre tem esse pilar de transparência e confiança, né, e tem especificamente, né, regras ali e princípios para o uso de inteligência artificial, tá? E também componentes ali de internet das coisas, né? Então, quando a Intel, ela não vende a solução final, né? Até acho que é bom ressaltar, a Intel, ela não entrega, ela não vende nada, né, que vai ser utilizado lá na ponta. Porém, quando ela trabalha com todos os seus fornecedores, né, o ecossistema, os parceiros, as empresas de software que entregam isso para o cliente final, a gente dá todo um suporte técnico de engenharia, a gente recomenda, né, fortemente nesses princípios de privacidade, de diversidade, de representatividade, então, para os algoritmos não serem enviesados, né, você fazer um algoritmo de reconhecimento facial que não que tenha, respeite, né, esses princípios. Então, ela entende que, né, primeiro faz uma recomendação, e se em algum momento do processo ela entende que isso não está sendo seguido, ela simplesmente não apoia, né, essa iniciativa. Tá? Depois eu posso colocar aqui nos comentários, né, ou no link da live, até um link com toda essa política, né, completa aí da Intel, ela é bem abrangente e também fala sobre o uso ético, né, de inteligência artificial. Essa questão ela é crítica e ela também vem ao encontro aí de vários outros fatores culturais, né? Isso que você falou ali o ambiente monitorado, ele já trazer uma questão de segurança pelos simples fatos de estar sendo monitorado, traz também uma sensação de segurança maior. Igor, só um ponto também que eu esqueci. É interessante, que se você está numa sala de comando e controle, você quer evitar que a pessoa filme aquelas imagens, né? Você pode colocar uma câmera também inteligente naquele ambiente e que registra isso. Se ele sacar o celular e tentar filmar aquilo ali para vazar aquela imagem, isso é identificado, tá? Então, a tecnologia ajuda muito nesse sentido. Ou seja, a própria tecnologia fornece formas para cercar e a gente controlar isso de uma forma melhor. Né? Exato. Muito bom, valeu, obrigado, Igor. Jean, queria falar um pouquinho contigo aí sobre a busca, né, do desenho de uma cidade inteligente hoje aqui no Brasil. A gente vê aí todas essas movimentações, buscando certificações, buscando legislação para a gente poder implantar essas ferramentas de uma forma consciente e organizada, né? Mas a gente ainda não tem aí um conceito que una de uma forma genérica todas as verticais aí para tornar uma cidade 100% inteligente, né? Em segurança, em energia, em reciclagem, em integração, em IoT, enfim, mobilidade. Então, como que a gente pode agilizar esse processo? Como é que a gente pode trabalhar para que essas ferramentas, essas tecnologias e, em paralelo, né, essa regulação, ela possa acompanhar essa demanda dos desafios que existem na cidade, né?
Hoje a gente tem aí exemplos de alguns ambientes, né, que estão surgindo aí para agilizar e validar essas soluções. Tem o PTI lá em Foz do Iguaçu, a gente tem o Biotic em Brasília e o próprio Perini City Lab aqui em Joinville. Na tua opinião, aí, como é que esses ambientes podem ajudar a transpor essas barreiras, sejam elas políticas, regulatórias, de mercado, e acelerar esse processo de disponibilização dessas ferramentas, dessas soluções e, como consequência, de uma vida mais segura e confortável para o cidadão? Ô, Fabrício, deixou a pergunta mais fácil para mim, pô. Eu vou aproveitar os ganchos aqui, né, e evidentemente que a minha experiência no setor público foi muito menor aí, em uma esfera muito restrita do que a do Eduardo, né? E quando ele cita ali a questão das empresas estatais, evidentemente que há uma lei também para as empresas estatais, né, que é a 13.303. E ela tem lá também é quase um layout, né, para as compras inovadoras, que permitem parcerias e tudo mais, enfim, que de fato é um caminho para se fazer as coisas. E eu acho que, concordo, né, que o problema não é a lei, embora seja complexo a gente imaginar que a lei, né, uma lei de 27 anos que rege todas as compras públicas, enfim, e a gente poderia falar muito aqui sobre o quanto o poder das compras públicas, né, a máquina, seja ela municipal, estadual ou federal, ela pode servir de alavanca para desenvolvimento de tecnologias e até de novas empresas, enfim, do potencial empreendedor que a gente tem no país, né? Isso de maneira global, né? Não Sim. especificamente só sobre o nosso tema da live de hoje. Mas eu concordo, eu acho que a barreira não é essa, acho que há maneiras, mas sobre esse aspecto, e aí evidentemente que dentro do meu escopo de experiência, eu acho que a barreira é a interpretação da lei, porque muitas vezes, por se tratar de uma lei complexa, com sérias, né, diversos atualizações e diversos decretos e etc., toda a questão aí do arcabouço do legislativo, ela permite muitos vieses de interpretação. E aí acaba dependendo muito da capacidade ou do interesse ou da experiência de interpretação dos departamentos jurídicos, né, dos procuradores, enfim, dos crivos jurídicos, e o quanto o gestor público está disposto a bancar aquilo. Então, naturalmente, que quando há planejamento, há um bom TR, há uma boa especificação técnica, ou seja, você está dentro da lei, você está planejado, você especificou muito bem a compra que você vai fazer, fica muito mais fácil você fazer um parecer jurídico que dá segurança para o gestor público bancar uma licitação por notório saber. Da solução e da compra que o Eduardo estava comentando ainda há pouco. Trabalhar isso desde o início e fazer um negócio planejado até o final. Que é complexo no Brasil, né? Porque a gente não tem como sociedade uma história, né? Uma cultura muito de ser bom planejador, né? A gente é um bom inventor, a gente é um bom improvisador, mas planejar não é o nosso forte, né? A gente não é conhecido como um país que o planejamento é o nosso valor principal. E aí eu acho que, evidentemente, que a gente não tem, como o Igor falou aqui rapidamente em alguns exemplos, a gente não tem barreira tecnológica, porque as tecnologias para facilitar a segurança, elas são já muito consolidadas, né? Software de inteligência artificial, câmeras com capacidade de ler, e agora, né, ficou muito comum aí as câmeras com leitura de temperatura corporal, né, em shopping, em qualquer lugar que você vai, hoje tem um tablet lá fazendo leitura de temperatura corporal. Isso é um software de inteligência artificial. É muito simples, né? A tecnologia não é simples, é complexo de desenvolver, mas hoje ela é acessível, né? Não é simples, mas é acessível. Ela é super acessível e ela está aí à disposição não tem um grande player só que tem essa tecnologia, ela já é uma tecnologia hoje amplamente disponível aí. Então a barreira não é tecnológica. A barreira não é a lei, porque a lei permite alguns, né, caminhos para se viabilizar. Na minha opinião, a barreira maior é a questão cultural. Eu acho que a gente tem uma cultura de seguir aquilo que está posto e ir pelo caminho
que não é nem o caminho mais fácil, mas que é o caminho que está trilhado. E aí o sistema todo, né, da democracia, a democracia criou todo um sistema público que é muito regrado. E aí todo mundo que entra ali acaba se inserindo dentro desse contexto e não é estimulado pela sociedade a fazer diferente, porque geralmente quando o cara faz diferente ele já é visto, pô, mas o que esse cara está querendo aqui fazer e tal. E, ao mesmo tempo, a gente, quanto sociedade, não está trazendo aqui, batendo panela, dizendo que a gente quer ter uma cidade inteligente, que a gente quer morar numa cidade inteligente, enfim. Eu estou aí, né, nos últimos 2 meses aí presidindo o grupo de cidades inteligentes do WTC aqui do sul do país, e a gente tem feito encontros lá, e eu tenho falado sobre essa questão, um pouco incisivo, dizendo o seguinte, olha, a gente não admite mais, por exemplo, como consumidor, comprar um carro que não tem uma central multimídia, que eu possa conectar o meu smartphone e ouvir música e fazer ligações, etc. Mas em casa eu tenho que levantar da cama para desligar a luz, né? O processo de automação ele não é uma demanda, a gente não está brigando por isso. E se a gente não está fazendo isso dentro de casa, muito menos nas cidades. E se a gente for para dentro do nosso tema, então, da insegurança, não é possível que a gente não fique indignado que os nossos semáforos não consigam ser interligados por um software de inteligência artificial e consigam, além de detectar uma série de eventos, medir o tempo de abertura, fluxo de automóveis. E aí o Igor pode me desmentir depois, mas eu acho que não vai, porque a tecnologia para fazer isso ela é barata, ela é simples e ela pode ser aplicada na maioria das estruturas que a gente tem hoje aí. E se a gente for por esse caminho, e aí talvez na raiz de tudo isso, a gente está vivendo um momento onde cada vez mais se fala da economia do conhecimento, dos talentos, a briga das cidades pela atração, retenção e até formação de talentos, e o trabalho, né, o Anywhere Office, porque eu não preciso mais trabalhar em casa, posso trabalhar onde eu estiver com internet, ele permite que eu more em qualquer cidade e trabalhe para uma empresa ou um projeto que está em qualquer lugar do país. Então, as cidades poderiam entender que esse tema das cidades inteligentes é sine qua non para que eu consiga ter os talentos e que esses talentos vivam, que eles gastem o recurso deles ali e que acabem criando um círculo virtuoso para o desenvolvimento das cidades. Então, a temática das cidades inteligentes, se ela não for pauta das eleições municipais agora, daqui a alguns meses, nós vamos perder mais uma vez uma grande oportunidade de vencer essa questão cultural, porque a gente fica, às vezes, usando um pouco como muleta a questão da 8666, a falta de recurso, e eu vou me amparar aqui na fala do Eduardo para dizer que isso não existe. Dinheiro existe, a lei permite, o que falta é arregaçar a manga e querer fazer, de fato, né? Porque a tecnologia está disponível, a Intel tem e tantos outros players têm. O meu conterrâneo lá, o Elton, presidente da Motorola, tem 1000 soluções que a Motorola tem para a área de segurança. E assim tantos outros fornecedores, né? Então, eu acho que a gente precisa, como sociedade, querer que esse tema também seja real e não só uma discussão de live da Associação Brasileira de Internet ou de alguns poucos atores que levantam a bandeira nesse tema. Uma quebra de paradigma, né, Jean, cultural, e a questão é mais ampla. Eu queria aproveitar que você falou nessa questão das eleições, né, que é uma oportunidade que a gente tem aí de batalhar, de trabalhar em cima dessa questão e várias outras, né, para o desenvolvimento das cidades inteligentes. E um dado importante, citando aí a tua fala, mostra aí que hoje menos de 20% dos municípios brasileiros têm planos para cidades inteligentes em qualquer uma dessas áreas, né? Isso é um levantamento aí do TIC, Governo Eletrônico, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. E é muito pouco, né? Então, isso corrobora aí a tua fala, de que os projetos, os planos ainda não estão sendo, eu não digo nem executados, né? Não estão sendo colocados na mesa. Não estão sendo planejados, né, como disse o Eduardo. Né? E aí eu acho que eu acabei não respondendo uma última parte da tua pergunta ali, Fabrício, que olhando um pouco para esse cenário todo da dificuldade aí, né, também de se trazer uma solução para um ambiente de teste ou até de demonstração,
esses ambientes privados que possuem características semelhantes às cidades, e aí vou legislar em causa própria aqui, né? O Ágora está, né, sediado dentro do Perini, aqui em Joinville, que é o maior condomínio industrial multissetorial da América do Sul. A gente tem uma estrutura aqui que é muito semelhante à de uma cidade, né? Tem fluxo de pessoas, tem ruas, tem iluminação pública, tratamento de água, esgoto, coleta de lixo, enfim. Abrir ambientes, e aí também uma provocação, Eduardo, aqui, que os governos possam incentivar que esses ambientes sejam, né, test bed para soluções, seja para desenvolvimento de uma startup, seja para uma Intel que queira validar ou testar e principalmente demonstrar essas soluções, ele talvez seja um ponto de partida rápido para a gente fazer a chave virar e fazer as pessoas perceberem o quanto, às vezes, uma tecnologia que já está aí no mercado há alguns anos pode fazer diferença na vida das pessoas, pode facilitar a vida do gestor público na cidade, pode reduzir o número de acidentes, pode reduzir o número de BOs, né, de crimes ou de todo tipo, pode atrair investimento, pode fazer com que as pessoas vivam um pouco melhor, criar outros nichos de mercado, enfim. Então, a gente fez esse projeto aí, né, o Perini City Lab, justamente para isso, para oferecer essa estrutura, esse ambiente que é privado, com características de cidade, para que qualquer empresa, seja uma startup ou seja uma multinacional, que queira testar, que queira validar e queira demonstrar uma solução, possa fazer isso aqui, num ambiente muito próximo do real, em pouco tempo, e a partir dali conseguir talvez acessar o mercado público com planejamento, com bons projetos e dentro da lei. Ou seja, escalar isso depois para o mercado de uma forma já validada, já certificada, né? Utilizar esses ambientes para a gente poder ter a garantia de que esses projetos vão chegar no mercado de uma forma mais concisa e mais eficiente. Aproveitando esse teu gancho aí da questão dos municípios brasileiros, das eleições agora, né, próximas, que estão se aproximando e que sempre são uma chance, uma oportunidade para a gente conseguir trazer bandeiras aí para a melhoria do nosso ambiente público, e aí a segurança na cidade inteligente está totalmente atrelada a esse assunto. Eu queria fazer rapidamente aqui, a gente ainda tem uns minutos, jogar uma pergunta para todos, e queria que cada um aí tentasse responder em torno de 5 minutos, para que cada um apresentasse aí um caminho, primeiro um desafio, né, que vocês enxergam aí como problema para a gente avançar nessa temática, para avançar nessa discussão e conseguir evoluir para tornar a segurança nas cidades aí mais eficiente e mais real, né? Qual é o desafio e qual é o caminho para uma solução para esse desafio? É como se a gente pudesse colocar isso como um atingível, um entregável no pós-eleição, para a gente conseguir avançar nessa temática. O que vocês enxergam aí, citando um exemplo cada um, por favor. Eduardo. Bom, difícil citar um só, né? Mas, enfim, tentar resumir a tua opinião num tema, num assunto. Eu acho que o desafio é fazer do modelo, né, de cidades inteligentes que nós estamos preparando, ou na verdade já começamos a implantar no Brasil, cidades que efetivamente sejam seguras ou que tenham um tratamento diferenciado sobre a segurança. Eu não sou profissional de segurança, eu sou profissional de defesa, né? Defesa é um pouco diferente, na verdade é bem diferente. Quando se fala de força aérea é muito diferente de segurança pública. Quando se fala de exército é um pouco mais próximo, né? O exército tem alguma atuação mais próxima da segurança pública. Mas eu aprendi muito durante esse período que eu trabalhei para os grandes eventos. Eu tive experiências fantásticas, absorvi conhecimentos muito interessantes com vários profissionais, tremendos profissionais, caras sensacionais que eu conheci na época dos grandes eventos, da Secretaria de Grandes Eventos. Mas o que eu vi de uma maneira geral é que o pessoal age para ontem, entendeu? A nossa segurança pública, ela age para o que aconteceu.
deram um tiro não sei aonde. O que a gente vai fazer? Vamos ver o que a gente pode fazer lá. Vamos botar uma polícia ali, um cara. Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que fazer antes, entendeu? O Igor falou uma coisa que é clara, né? Câmara de segurança diminui delito. Isso aí é claro, né? Diversas cidades no mundo já colocaram câmeras de segurança para diminuir o nível de delitos, a quantidade de delitos realizados na cidade. Londres tem 628 mil câmeras. 628 mil câmeras. Agora, tem um outro lado, que o Igor também comentou. Quantas pessoas conseguem monitorar 628 mil câmeras? Não tem, é impossível. Então, câmeras em cidades, para serem eficientes, tem que ter video analytics, tem que ter inteligência artificial agregada. Porque ninguém consegue monitorar as imagens de muitas câmeras, né? O Brasil, para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro funcionando tem na faixa de 800 câmeras. É assim uma coisa que assusta, né? Se a gente pensar em investimento em segurança. Agora, as cidades que vão se tornar, ou estão querendo se tornar cidades inteligentes no Brasil, ou já estão se tornando, se elas realmente investirem agora no planejamento de segurança, elas vão fazer uma grande diferença em relação às cidades existentes no Brasil e que, das grandes, na maioria das vezes, tem grandes problemas de segurança. E eu acho que esse é o desafio. E esse desafio tem que ser encarado com planejamento. A solução é planejar, pensar na frente, pensar antes de acontecer. Entendeu? Então, eu acho que a solução está aí. Né? Uma coisa que eu não sei se eu já cheguei nos meus 5 minutos agora. Já cheguei? Tem mais um. Eu só quero falar uma coisa sobre... Porque, bom, eu falei muito de projeto e falei pouco de dinheiro, né? E a gente costuma dizer que projeto sem dinheiro é só uma boa ideia, né? É apenas uma boa ideia. O Brasil, ano passado, promulgou uma lei, a 13.800, que é a lei de fundos patrimoniais. E isso é uma coisa que, é lógico, foi promulgada ano passado, então isso é muito recente. Mas essa lei ela é muito interessante para a gente começar a criar no Brasil fundos que suportem determinadas áreas, determinadas instituições, que sejam fundos privados e que desejem investir os rendimentos do seu dinheiro, quer dizer, no modelo de endowment, em melhorar a situação de determinadas áreas no país, por exemplo, segurança. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia está saindo na frente quanto a isso, e a secretaria que eu participo lá, a CEFIP, ela é uma ponta de lança para isso. Então, é uma coisa que a gente quer falar também, colocar na pauta para que as pessoas comecem a entender essa lei, a 13.800, entender que o Brasil está muito atrasado nisso, né? Nós vamos ver lá nos Estados Unidos um monte de gente que doa para a universidade, que doa para grandes investimentos no país, e o Brasil é raro a gente ouvir falar disso, né? Então, a Lei 13.800 é um grande avanço no que diz respeito a transformar os nossos bons projetos em realizações no Brasil. Tá? Muito bom. Uma boa alternativa aí. Duas coisas aí estão traduzindo, resumindo na tua colocação. Primeiro, trabalhar com planejamento, não ter só a postura reativa, mas sim proativa e de se antecipar aos casos. E depois trabalhar com legislações modernas, eficientes, buscando investimentos de forma mais rápida e mais eficiente a partir do mercado privado também. Igor, duas últimas colocações a respeito desse assunto. Claro. Bom, acho que um problema que eu também ouvi bastante, né, principalmente de prefeituras, tem tudo a ver com o que o Eduardo comentou,
da questão do planejamento, né? Então, assim, especificamente, eu colocaria que tem um problema que você como manter a infraestrutura. Então, imagina que teve todo um esforço, investimento, né, planejamento, e foi implementada uma cidade inteligente finalmente. Então, imagina que ao longo aí de 2, 3 anos, né, com muito esforço político, técnico, foi implementado. Um problema muito grave é que é o seguinte, depois de algum tempo, às vezes você tem troca de fornecedores, né, contratos que têm que ser renovados, troca de gestão, novos, né, prefeitos, e o que acontece? Todo aquele sistema fica parado, porque quando você troca algumas empresas, né, renovado o contrato, os sistemas podem não ser compatíveis. Então, entre aspas, né, um detalhe que ele é muito grave, ele impacta ali bastante, né, é um balde de água fria, porque você teve todo aquele esforço e você trocou um fornecedor, você para todo o sistema, tá? Isso foi muito comum. Então, aliás, né, até fazendo justiça aqui, foi o subsecretário de tecnologia, né, o Ronald Henrique, lá da cidade de Mesquita, né, no Rio de Janeiro, que ele comentou isso, né, mas não só ele. Então, para resolver esse problema, e tem a ver com o que o Eduardo comentou, do planejamento, né, a lei de licitações, você tem que, por exemplo, colocar a elaboração de APIs, né, APIs e também APIs de software, né, você coloca uma camada acima e não fica dependente de aspectos técnicos de determinados produtos, né, de tecnologia. Então, você coloca APIs que representam soluções, representam por exemplo, olha, essa câmera inteligente tem que detectar pessoas e vai funcionar da seguinte forma, né? Você manda um streaming, a câmera tem que devolver uma saída se houve um delito ou não naquela região. Então, você coloca de uma forma mais alto nível, porque quando você troca esses fornecedores de hardware, de software, eles têm que respeitar aquele contrato, né, aquela API. Né? E isso tem tudo a ver com a elaboração da licitação. Né? E também se você for fazer uma licitação para cada empresa, que nem só na parte de infraestrutura, a gente ouviu também de fornecedores que eles tiveram que contratar 350 fornecedores para fazer toda a parte de infraestrutura, fibra ótica, instalação de postes. Então, se você coloca a licitação para um integrador que vai entregar todo o sistema e ser responsável por ele, isso evita você fazer várias outras licitações, né? Pode até parecer, às vezes, meio óbvio, mas esse problema existe, né? Que as pessoas não conhecem a lei e não colocam essas condições técnicas e de contrato para evitar um interruptamento do serviço. Tá? Então, eu colocaria esse problema, né, a solução é você colocar um integrador responsável por todo o projeto e colocar APIs, né, e critérios de mais alto nível que não estão atrelados, né, à tecnologia, ao produto. Ou seja, mais uma vez, agir preventivamente, trabalhar no planejamento do plano dessa ação, para que a gente não tenha interrupções em fornecimento de serviço por conta de mudança de administração. Jean, o teu desafio e a tua solução, o teu caminho para a solução, por favor. Só faltou se vira nos 30. Cara, eu acho que eu não vou conseguir seguir a tua pauta aí, eu fui ouvindo aqui, fui anotando, eu acho que tem uma coisa que me incomoda já há algum tempo, que eu acho que é unificar a pauta, né? Eu me lembro, Eduardo, e me permita aí, me perdoe se isso hoje já não é mais assim, mas alguns anos atrás, aí, enquanto eu participava do governo aqui, eu participava do Fórum do CONSECT, do Conselho Nacional dos Secretários de Ciência e Tecnologia, e eu tinha conhecimento que só dentro do NCT que tinham 2 ou 3 grupos trabalhando em legislações, ou em programas, ou em arranjos nacionais para as cidades, né? Se a gente for olhar isso depois nos estados, depois isso nos municípios, então tem um monte de gente gastando energia para fazer a mesma coisa, e eu acho que a gente precisaria unificar um pouco essa pauta, porque o que serve para uma cidade em Santa Catarina vai funcionar para uma cidade na Bahia ou em qualquer outro estado do país. Entender que se precisa criar um grupo para se definir uma série de interesses, de regramentos ou de policies, até para a gente não começar a achar que botar lâmpada de LED é transformar a cidade em inteligente.
como muitos prefeitos aí já fizeram e proclamaram no passado. Eu acho que tem um modelo que a gente poderia pensar, e aí talvez aí com os nossos deputados aí, senadores, em permitir compra como serviço, né? A gente tem esse hábito de fazer compra como produto, e aí tem que especificar bem o produto, e depois o produto é teu, e quando estraga tu tem que dar um jeito de arrumar, enfim. O mundo hoje é cada vez mais as a service, e eu acho que as compras públicas deveriam passar a ser, pelo menos para temas tão tecnológicos, onde a tecnologia se renova muito fácil, muito rápido, como serviço, né? Não precisaríamos comprar câmeras, não precisaríamos comprar servidores ou softwares, enfim, acho que a gente teria que comprar como serviço, né? E eu acho que isso seria, como sociedade, até mais responsável com o dinheiro, porque eu contrato serviço, se ele não prestar e não der resultado daqui a 6 meses, 1 ano, eu cancelo, como qualquer empresa privada faz. Eu vejo muitas iniciativas em associações, como a ABI está fazendo, como o WTC, como a CAT, enfim, eu não vejo isso vir do setor público, principalmente dos gestores das prefeituras, dos prefeitos, né, dos municípios. Eu acho que é urgente que os gestores públicos se unam, né, e tratem esse tema de maneira como pauta nacional e como base, como plataforma de desenvolvimento de uma cidade, porque o tema na verdade, isso. No final do dia, eu quero que a minha cidade seja percebida como uma cidade mais inteligente, seja na segurança, seja no tratamento de água, esgoto, né, meio ambiente, energia, talentos, enfim, tudo isso, né? Então, eu acho que falta um pouco de interesse, que eu acho que está conectado como um grande problema da questão da sociedade, da cultura, que a gente está muito mais preocupado em saber qual é o time que vai formar o próximo Neymar, do que saber de onde vai sair o empreendedor que vai criar um unicórnio, né? Então, a nossa cultura, ela cultua muito mais o esportista, o cantor, o artista, do que o empreendedor. E aí eu acho que também caberia aí nessa unificação da pauta uma criação de algum sistema de certificação, alguma coisa na linha até do que o Igor falou, onde eu pudesse determinar, a partir desse mapeamento, quais soluções funcionam. Então, qual é a diretriz nacional para que uma câmera seja comprada, seja alocada, seja contratada como um serviço que vá poder prestar a atividade fim dela, seja em quesitos técnicos, seja em quesitos de conexões via as APIs que o Igor citou, enfim, mas que eu não tenha essa coisa de que cada município compra uma coisa, ou cada estado compra uma coisa, e no final do dia aquilo tudo não funciona, não cria um banco unificado que pode ser usado com BI, com soluções de Big Data, enfim, de inteligência, para se criar padrões e fazer um cercamento não dentro da cidade, né, mas criar uma conexão entre os municípios para que se determinado automóvel estiver circulando no município lá, vamos falar, Florianópolis, e o cara saiu, atravessou a ponte, foi em São José, esses sistemas estão interligados, e se o cara entrar na BR-101 e pegar as câmeras de monitoramento da concessionária do pedágio, ela vai monitorar e vai avisar a polícia em Balneário Camboriú que esse veículo está se aproximando e que ele cometeu um delito. Isso tudo criaria uma sensação de segurança para o cidadão absurda, que abriria uma série de outras perspectivas, né? Então, assim, o tema é sensível, acho que o tema é amplo, a gente, enfim, chegou ao fim aqui da live falando muito, mas tendo muito a falar ainda, né, eu acho, sobre isso. Acho que essa questão da regulação, de criar essa pauta unificada, já, com certeza pode ser assunto de uma live específica, né? Tem muita coisa aí para a gente continuar conversando nesse caminho. Tem uma pergunta aqui, quero aproveitar aí os últimos minutos, do Leonardo Figueiredo. Ele coloca o assunto um pouco nessa linha que você está comentando aqui, já. O Plano Nacional de IoT visa também identificar questões regulatórias que necessitem ser revisadas para permitir o avanço de IoT, incluindo questões de segurança, tanto física quanto de dados. Tratando-se de Brasil, tendo essas peculiaridades que a gente vem comentando aqui, né? Quais os requisitos, ou mesmo essas questões regulatórias de segurança e privacidade, vocês acham primordiais para serem discutidas e ajustadas? Gê, eu acho que é um pouco nessa linha que você está falando, né? Acho que essa unificação de pauta, de trazer certificações e regulações para a gente ter um padrão, tanto na tecnologia quanto nos processos, tanto de compra como de implantação dessas realidades aí nas prefeituras,
é uma questão que tem que ser trabalhada nessa discussão, né? A gente pode trazer isso principalmente nas associações que estão disponíveis aí para a gente para entrar nessa pauta de discussão. A ABI a gente pode trazer junto, né? E trabalhar um pouco dessa pauta aqui também. Mas o que tu entende aí como requisito para as questões regulatórias de segurança? Como que a gente pode trabalhar isso de uma forma ampla e integrada, né, em todas as esferas, aí, tanto do poder público quanto do mercado privado em si? Não, Fabrício, eu acho até que quem pode responder melhor isso é o próprio Igor, aqui pelo lado de quem vai produzir tecnologia, né, e o Eduardo, porque está dentro da esfera que pode ajudar nessa regulamentação. Eu acho que a gente deve ter um mínimo de regulamentação, não muito, porque aí começa também a criar, né, a engessar, mas assim, um nível de segurança que permita ter produtos com boa, que dê, né, a condição para o gestor público, enfim, para a sociedade, né, não se sentir agredida. E aí a gente tem, né, LGPD, uma série de outras leis aí que entram nesse escopo. E talvez aqui o meu papel maior seja me colocar à disposição aqui para que a gente use a estrutura que a gente tem aqui hoje, né, para testar essas coisas e validar isso antes dela ir para o mercado real e evitar até que alguns problemas, como já aconteceu, inclusive no Rio de Janeiro lá, com soluções ainda não muito maduras, né, que talvez não tenham, que isso tenha acontecido porque não havia uma regulamentação, algum tipo de crivo técnico para que aquilo fosse para o mercado, né, gerou lá, inclusive, no caso, até uma detenção de uma pessoa inocente. Mas eu acho que, nesse caso aí, quem pode versar melhor sobre esses temas é certamente o Eduardo. Eduardo, quer complementar? Temos 3 minutos ainda. Olha, eu acho o seguinte, é que a questão, ainda acho que passa um pouco pela questão do requisito técnico, entendeu? Então, a legislação, a gente não trata disso dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? A questão de você reger a implantação de uma tecnologia a nível dela não interferir na vida das pessoas, de um modo danoso, etc. Mas, se você exigir o requisito técnico e testar ele antes de receber, a possibilidade de você não ser atendido, de você de aquele sistema errar, diminui muito, entendeu? Então, eu acho que se a gente fizer uma montagem bem feita descrevendo, né, o requisito técnico a partir do requisito operacional, eu acho que a probabilidade de você receber um sistema que não vá cumprir o que você deseja é muito baixa. Então, eu ainda me pauto muito pela estrutura de planejamento, pela estrutura de projeto, né, de concepção de projeto. Ok, mais alguma consideração? Não, acho que eu enxergo, né, que tanto o aspecto técnico, né, quanto a regulação, elas estão intimamente ligadas, né. Então, dando um exemplo concreto, para o cidadão ficar totalmente tranquilo, até mais tranquilo com os sistemas atuais, né, sem a inteligência artificial, sem recursos modernos, é você conseguir implementar aquele compliance, né, ou seja, por exemplo, a imagem daquela câmera, ela é armazenada dentro de um servidor da prefeitura, né, é armazenada de forma, com camadas de segurança, que você encriptografa aquilo ali, e você tem um log, né, todos os registros de quem acessou, e você consegue permitir quais pessoas vão acessar. Então, da mesma forma que a gente tem, por exemplo, no sistema de telecomunicações, né, se acontece qualquer tipo de crime, você precisa, né, dos registros telefônicos, etc., você tem todo um processo, né, para acessar esses dados. Então,
Se o cidadão sabe que aquela câmera de segurança, primeiro, ela pode não ter uma pessoa vigiando, e se essa pessoa estiver vigiando, olhando, ela não vai conseguir gravar isso para ela. Então, você garante a privacidade, né? E esses dados aí são gravados, né, de forma segura, e você tem um compliance de quem acessa. Então, o primeiro ponto. O segundo é você criar essa regulamentação para quando você precisa dessa imagem. Então, você sabe que vai seguir um rito jurídico, né, não vai ser assim, quem tem o controle ali eu estou falando prefeitura porque geralmente quem implementa, né, mas pode ser o Estado, né, ou a União. Então, você sabe que quem for acessar aquelas imagens vai seguir um rito jurídico. Então, a tecnologia, né, ela associada a essas regras, né, jurídicas, né, e de segurança, isso garante, né, uma tranquilidade, né, para o cidadão. Então, acho que a pergunta tem tudo a ver com o tema. Muito bom. Em resumo, planejamento, requisito técnico, regulação. Isso tudo transformando a cultura, quebrando o paradigma. Acho que é um caminho aí que a gente pode seguir para tornar nossas cidades inteligentes, mais seguras. Estamos dando 1h30 aqui, bem gravado em cima do tempo da live. Eu agradeço aí muito a presença do Jean, do Igor e do Eduardo. Creio que o debate trouxe informações ricas e, na verdade, trazendo mais questionamentos aí ao assunto, que é importante. Tem muita coisa aqui para a gente discutir que não deu tempo aqui hoje, mas fica aquele gostinho aí de quero mais, né? Precisamos conversar mais sobre isso, precisamos trazer essa pauta mais para a tona. E aí conto com vocês aí para a gente continuar isso em outros eventos. Agradeço aí bastante também o pessoal da BI, a iniciativa, parabenizo a iniciativa aí, dessas lives. A próxima é no dia 30 de setembro, aqui nesse mesmo canal, tanto nos canais de comunicação da ABI, vocês vão poder se informar aí dos próximos temas e como é que a gente vai trabalhar essas temáticas até o final, em dezembro. Tá bom? Muito obrigado aí pela participação de vocês de novo, pela participação dos ouvintes. Até o próximo evento. Boa noite a todos. Opa, prazer participar. Um abraço a todos. Prazer também, muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado.